K-Pop Demon Hunter, o sucesso e as continuações. E recentemente foi anunciado que a animação K-Pop Demon Hunters vai ganhar 2 continuações e mais do que isso, um live action. Então, no vídeo de hoje, eu achei que seria uma boa oportunidade para falar um pouco mais sobre essa animação que já tem crítica aqui no canal, mas que eu queria falar mais sobre ela, porque o sucesso absurdo que essa animação fez merece um reconhecimento. Então, eu vou começar falando um pouco como foi a trajetória do filme em relação ao seu sucesso, e depois eu falo o que esperar de continuações do live action. E em junho, chegou na Netflix uma animação chamada K-Pop Demon Hunters. E quando saiu essa animação, ela não me chamou a atenção de primeira, mas ao longo da primeira semana de lançamento, quando eu abri as redes sociais, tudo que aparecia para mim era sobre essa animação. Elogios para todos os lados, elogio para os figurinos, para a animação, para a música. Realmente, ele parecia estar fazendo um sucesso inicial muito grande. Mas o que vinha a partir daí, aí é que foi a grande surpresa. Durante todo o mês de junho, ele foi muito comentado e ele não saía do top 10 filmes, em modo geral, da Netflix. Você vê o tamanho que foi feito. Fui assistir e foi uma grande surpresa. Como eu falei, tem crítica aqui no canal e eu achei uma animação excelente. Muito boa mesmo por tudo que eu falei. Animação, trilha sonora, personagem. E aí, quando foi passando as semanas, o sucesso foi consolidado, provando que a animação saiu da bolha. Primeiro, porque ela se tornou a maior animação da história da Netflix. No sentido de, ela foi a animação mais assistida da história da Netflix. E isso já é muita coisa, porque a Netflix é a maior streaming que existe. Depois, ele ganhou a 4ª posição como filme original mais assistido da história da Netflix. O produto original, na verdade, mais assistido da história da Netflix. Pensa em séries que a Netflix tem, pensa em filmes que a Netflix tem, que eles produziram original. Ele é maior do que isso, ele conseguiu chegar em 4º lugar. E digo mais, nas próximas semanas vai passar. Além de tudo isso, na Billboard, que é o principal lugar onde você consegue ver quais são as músicas mais ouvidas do momento, 2 músicas de K-Pop Demon Hunter entraram lá, Golden e Soda Pop. Soda Pop, para você ter uma noção, chegou em 4º lugar. E o Golden, ele começou lá atrás, mas ele também já está chegando lá para as primeiras posições. Além de tudo isso, as bandas, elas que são fictícias dentro do filme, estão concorrendo para algumas das categorias da principal premiação de K-pop do mundo. Olha o estouro que esse filme tem. Olha o estouro que ele conseguiu fazer saindo da bolha, saindo daquele lugar comum que muita gente esperava. A pergunta é, como que esse filme fez isso? E pra mim, primeiro, obviamente, elogiar, porque realmente é uma animação muito boa, excelente, mas como ela chegou nesse ponto? Pra mim, esse filme, ele soube juntar 2 elementos que fizeram com que chamasse a primeira atenção, a atenção inicial, que seria K-pop e anime. Hoje em dia, anime é um dos produtos mais consumidos nos streamings, inclusive na própria Netflix, que soltou algumas listas mostrando quais eram as produções mais assistidas no seu catálogo. E lá tem muito dorama e lá tem muito anime. Então, isso já é o primeiro fator. É já um conteúdo que o público já gosta de consumir, que seria doramas, que é um conteúdo mais asiático, e você tem os animes, então já mistura esses 2 elementos. E você tem mais um fator, K-pop. Você pegar hoje em dia na indústria musical, um dos gêneros que mais faz sucesso é o K-pop. O K-pop dominou o mundo. Então, você ainda junta isso. Você junta elementos que todo mundo gosta na mesma animação. Aí, óbvio, isso não seria o suficiente para o filme ter o sucesso que ele tem. Depois você vem a qualidade da direção, a qualidade do roteirista, que transformou tudo isso num produto rentável. Mas realmente eles juntaram todos esses produtos. Sem contar que K-Pop Demon Hunters, ele ainda fala sobre um assunto que sempre fez sucesso no mundo dos animes, que seria a ideia de meninas mágicas, que surgiu lá atrás fazendo sucesso com Sakura Card Captor, Sailor Moon, Puella Magi Madoka Mágica, você também tem o Black Hawk Shooter, você tem
milhares de produtos que veio com essa ideia de garotas mágicas, meninas que seguem sua vida comum, mas que depois da vida comum, fora do horário normal, elas têm que se transformar em alguma criatura mágica, numa guerreira mágica e salvar o mundo de demônios, criaturas místicas e por aí vai. Então, eu acho que esse é o primeiro coisa que tem que se destacar. Como o sucesso que ele fez, que o filme fez vindo do nada, a surgir onde ele queria vir, e quais foram as influências que fizeram esse filme ter tanto sucesso. O anime, o dorama, o K-pop e o estilo de anime que já faz sucesso. E outra coisa que tem que se elogiar, para mostrar o tamanho dessa conquista, é a Netflix. Eu já falei um pouco isso no ponto passado, mas é bom destacar mais uma vez. A Netflix não é um streaming qualquer. A Netflix é o streaming que mais tem assinantes do mundo. A Netflix é a que faz ter mais sucesso do mundo. Então, o sucesso de K-pop Demon Hunters acaba fortalecendo isso, mostrando como que não é uma tarefa comum, porque você tem que fazer isso no maior streaming de todos, com muita concorrência, com vários produtos que saem semanalmente no seu catálogo. Então isso também destaca mais o sucesso deles. Ah, e mais uma coisa que eu esqueci de falar, para mostrar a grandiosidade desse filme, ele vai passar no cinema. Para quem não sabe por que ele vai passar no cinema, é porque a Netflix vai investir uma grana para ele tentar chegar a concorrer no Oscar. E para quem não sabe, para um filme concorrer no Oscar, ele tem que ter pelo menos, chegar para a academia assistir, mas ele tem que ter pelo menos 2 semanas de exibição nos cinemas de Nova York. Então isso vai acontecer. O filme pelo menos vai sair nos Estados Unidos para ele poder ser aceito como um filme que pode ser concorrer ao Oscar. Então não fique surpreso se K-pop Demon Hunter aparecer pelo menos na categoria de melhor animação do ano que vem no Oscar. E agora chegou a vez de falar sobre os filmes e o live action. Não tem nada confirmado ainda em relação ao que seria uma história de continuação, não tem nada confirmando o que eles pretendem fazer, até porque K-pop Demon Hunter era para ser um filme solo. O sucesso fez a Netflix querer ter mais filmes, algo que é normal. A Sony também vai querer, porque a distribuidora do filme fora do Netflix é a Sony. E aí eu fiquei pensando, como que seria essa história de continuação? Como que eles poderiam fazer? E eu pensei, ideias não faltam. Tem até umas ideias que eu acho que é impossível eles fazerem, mas que eu acho que seria muito interessante. Como, por exemplo, quando o filme começa, eles falam que durante várias gerações sempre existiu guerreiras que acabam protegendo o mundo. E isso é muito interessante. Seria um caminho que eles poderiam ir, seria muito legal se eles voltassem lá atrás e mostrassem outros períodos de pessoas protegendo o mundo, outras guerreiras. Isso seria muito interessante. Um outro filme que seria muito interessante seria contar a história da mãe da Ruby. Por quê? Ela tem uma história muito interessante porque a protagonista ela é uma demônio. Meio demônio. Porque a mãe era uma guerreira, ela se casou com um demônio e teve ela. Isso é muito interessante. Outra história que poderia funcionar muito bem. Para mim, essas duas histórias mostram como esse universo de K-pop Demon Hunter são ricos, são promissores e que dá para fazer vários conteúdos com ele. Mas, apesar de eu gostar muito dessas ideias que eu acabei de dar, tanto da mãe se relacionando com um demônio e tendo uma filha, ou até mostrar outros momentos do passado, essas duas histórias não vão acontecer. E eu vou explicar porque elas não vão acontecer. O que faz K-pop Demon Hunter hoje em dia ter tanto sucesso? Primeiro, K-pop. Segundo, as personagens. As personagens são muito queridas. Se você entra na rede social, você vai ver o quanto elas gostam de qualquer uma das 3 personagens principais e como eles gostam do K-pop como um todo. Então se você volta lá atrás, nesses 2 exemplos que eu dei, você não vai ter nenhuma das personagens que são tão queridas e você vai tirar o fator K-pop, porque o fator de música K-pop é porque o filme é atual. Se fosse dos anos 2000, talvez fosse um grupo de boy band do estilo dos anos 2000. Se fosse dos anos 90, ou ia ser outro estilo. Então eu acho que esses fatores, apesar de eu achar que poderia existir, ter uma série sobre isso, sobre esses 2 elementos interessantes, a mãe ou outros grupos, isso não vai acontecer, porque eles vão focar no que deu certo, que são as meninas. Então, eu acho que os 2 filmes não são filmes individuais, são continuações. Um segundo filme que eu acho que poderia acontecer é a volta dos protagonistas da boy band de demônios. Até porque no final do filme, quem não reparou, o passarinho com o chapéu que foi criado pelo principal par romântico da protagonista, ele ainda tá vivo. O passarinho tá vivo. Se o passarinho tá vivo, ele também tá vivo. Então a segunda ideia, provavelmente uma continuação poderia ser elas se aceitando como demônios. E isso também seria algo muito interessante para uma continuação. Porque qual que é a primeira ideia do primeiro filme? Elas têm que matar todos os demônios. No fim, quando percebem que uma das integrantes é um demônio, o que acaba mudando? Agora os demônios são mais aceitos. Então provavelmente o segundo filme poderia ser elas tendo que resgatar a boy band de meninos, tendo que agora fazer com que eles continuem vivos,
e agora também discutindo principalmente a aceitação delas como demônio. Afinal, nem todo demônio é ruim. Eu acho que esse é o caminho que o segundo filme poderia ir, que seria elas resgatando a Barbie de meninos que provavelmente ainda estão vivos, porque, como eu falei, o passarinho indica isso, com outro fator, com um demônio no meio delas. Agora, o mundo todo sabe que as guerreiras existem, porque no começo do filme eles não sabiam que as guerreiras existiam, e mais do que isso, elas aceitando que os demônios nem todos são ruins. Eu acho que muda completamente o que foi o primeiro filme, e dá pra você fazer muita coisa interessante aqui. Discutir assuntos como, por exemplo, aceitar que o outro é diferente, mas ele pode ser uma pessoa boa, não ser julgado pelo lado das pessoas do passado. Eu acho que tem muito potencial de história para uma continuação que segue para esse lado. A aceitação dos demônios, a aceitação da boy band e como o mundo agora aceita guerreiras realmente existindo. E depois do terceiro filme, já que eu acho que eles vão fazer um terceiro filme mesmo, aí tem que ver para onde essa história vai, para onde fecharia essa trilogia. Provavelmente seria os dois juntos, que seria muito interessante. E agora vamos falar sobre o polêmico, né? Porque se vai existir dois filmes e eu adorei que vai ter dois filmes, por outro lado, eu não gostei muito da ideia que vai ter um live action. Vou explicar o porquê. Um live action, o que você vai fazer com esse live action? Qual que é a ideia do live action? Se for pra você continuar a história em um live action, pra mim não faz sentido nenhum. E se for pra você fazer um remake da animação em live action, faz menos sentido ainda. A animação lançou em 2025. Se esse live action sai daqui 2 anos, a animação ainda vai estar atual. Esse live action não faz sentido ele ser anunciado agora. Se fosse daqui 8 anos, tentando pegar mais dinheiro em cima do sucesso, tudo bem. Agora você faz agora. De novo, o que você vai fazer com isso? É um remake em live action? A animação é tão única, tão especial, tem tantos elementos que funcionam na animação, e no live action vai funcionar? Outra coisa, você precisa repetir o que acabou de ser feito 2 anos depois com atores. Então, para mim, o live action ele é um problema, porque eu não vejo como ele continuar a história da animação funcione, e eu não vejo como recriar a animação em live action faça algum sentido. Então, pra mim, live action não deveria existir, foi um anúncio errado que eles fizeram. Pra mim é um projeto que eles deveriam cancelar, focar em série de TV animada, focado nas meninas, que eu acho que seria muito mais interessante. O live action agora, se for remake, não funciona, se for continuação, funciona menos ainda. É só pra ganhar dinheiro mesmo. E pra concluir o vídeo, seria só ver como eu estou feliz que essa animação deu certo. Não por eu achar que ela é a melhor animação do ano, mas porque é muito bom ver animações originais funcionando. É muito bom ver outros estúdios e outros lugares sabendo utilizar essas produções de maneira tão interessante. Então por isso que K-Pop Demon Hunter dá certo, me deixa muito feliz. Porque é um filme muito bom, tem uma ótima trilha sonora, ótimos personagens, gosto de saber que eu vou ver mais sobre eles, mas tem mais do que isso. É ver animações originais dando certo. Então eu espero muito ver mais sobre as continuações e espero que cancelem o live action. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Ei, o que achou de K-Pop Demon Hunter? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto, próximo vídeo.